para vocês algo incoerente. Imaginem alguém que reforça diariamente ser contra o uso de bebidas alcoólicas, mas é vista enchendo a cara em algum bar. Uma atitude incoerente, não é mesmo? Pois é, podemos levar esse raciocínio para o estudo da linguagem. Um texto incoerente é aquele que não faz sentido, que perdeu, o nexo por algum problema interno de remissão, uso de conectivos ou até mesmo um problema semântico. Já pensaram em como é difícil entender um texto que não tem organização e uma sequência lógica de ideias? Fica quase impossível, não é mesmo, gente? Por isso, a coerência e a coesão textual são tão importantes, principalmente na redação do vestibular. E quando vocês identificam esses dois mecanismos aí nos textos, fica muito mais simples de interpretá-los. Vem comigo! Fala pessoal, professor Thiago Sharp, então para mais uma aula de interpretação de texto em um nível externo ao texto que requer os conhecimentos de mundo do produtor e do receptor do texto ativos. A articulação significativa depende da coerência. Falando assim, parece mesmo simples perceber que as noções de integração em que as partes do texto devem estar conectadas e de coerência estão diretamente interligadas. Não se atinge a coerência sem haver a integração das partes do texto. Tudo que compõe um texto, aí todas as informações, tudo, é distribuído e organizado internamente graças ao emprego de certos recursos lexicais e gramaticais, tais como as conjunções, as preposições, os pronomes, a pontuação e por aí vai. Esses recursos eles são utilizados em benefícios aqui da expressão do sentido e a sua compreensão. Vamos ver um exemplo. Contratei 3 pedreiros, eles vieram essa tarde para orçar o serviço. Nessa frase verificamos o uso da forma pronominal eles, Então, terceira pessoa do plural. E a flexão verbal vieram. A forma eles vieram, refere-se diretamente a outro elemento, então, presente ali na primeira oração. Contratei 3 pedreiros. Somente sabemos, na verdade, que a forma pronominal eles refere-se ao termo 3 pedreiros. Tudo bem até aqui, gente? Bom, esse processo de sequenciação que permite uma ligação linguística aqui significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual, chamamos de coesão textual. Ambos os processos, a coerência e a coesão, eles são muito avaliados aí em processos seletivos, em provas, seja na interpretação, seja na produção textual. O próprio Enem, tem uma competência específica para isso na redação. Nós vamos começar então pela coerência textual, que é a organização das ideias em uma forma lógica. Em outras palavras, é a relação semântica que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando ali uma unidade de sentido. Está diretamente relacionada ao entendimento, à interpretação de que se ouve ou se lê. Se eu digo, por exemplo, os cavalos em meu sítio têm asas e voam por toda parte, apesar da estrutura estar correta, vocês já viram algum cavalo voar? Exceto se estiver falando de um conto de ficção. É algo que não faz o menor sentido. Por isso, para que o texto ele seja coerente, as informações precisam ser passadas de forma também clara e objetiva. Existem alguns fatores aqui extremamente relevantes, para que se mantenha a harmonia de sentido entre as partes do texto. Portanto, para que um texto ele seja coerente, é essencial aqui que possua elementos que corroborem aqui para o entendimento do leitor, que o conduzam aí utilizando uma linha de pensamento lógica.
Isso aí. Um desses elementos é a manutenção temática, né? Que é quando as ideias elas não estão conectadas. Pense em um texto que começa falando sobre o investimento o investimento na educação brasileira, falando dos benefícios que cada estudante irá usufruir com um bom laboratório de informática, uma biblioteca bem abastecida, etc. E no parágrafo seguinte, né, como conclusão desse investimento, o texto mostrar que o governo seguirá desenvolvendo projetos relativos ao esporte para que sejam construídos polos esportivos para atletas olímpicos. Isso não faz sentido algum, gente. Não há harmonia. A ideia, ela se perdeu do contexto na segunda parte, então. Tá? Outro item que é o conhecimento de mundo, né? Também deve ser notado aqui, porque imaginem se um texto apresentasse a seguinte sentença, olhem só. Mais da metade da superfície terrestre é coberta pelos oceanos. Dentre eles, o maior de todos, o Índico, banha boa parte, então, do território brasileiro. Faz sentido isso, gente? Claro que não, por dois motivos. Que nosso conhecimento de mundo impediu que errássemos aqui, tá? O maior oceano é o Pacífico, tá? Não o Índico. E nenhum deles banha o Brasil, apenas o Atlântico. Viram? Outro elemento é a situação comunicativa, que faz com que nos adequemos aqui à situação de comunicação. Jamais em uma situação de demissão, por exemplo, da empresa, caso tenha, né, que redigir uma carta ao departamento pessoal, utilize gírias, ofensas ou ameaças, mesmo que seu grau de insatisfação seja grande. Certo? Os outros elementos são os mecanismos gramaticais e semânticos da língua, que dizem respeito ao uso adequado de determinadas palavras, como os sinônimos e os parônimos, que podem, então, causar confusão aqui em certos contextos, gerando, então, incoerência. A intertextualidade que vimos em outra aula, né, vocês viram lá, que é um recurso argumentativo muito usado para a defesa de uma tese, mas que também pode apresentar danos quando mal usado, levando também à incoerência, tá? O último elemento aqui é a intencionalidade, que nada mais é do que a intenção, então, deixada para o leitor. Diz mais respeito à produção de texto do que à compreensão. Isso mesmo, a intenção do texto, ela deve estar clara para o leitor. Não pode, por exemplo, haver duas teses num parágrafo introdutório de uma dissertação argumentativa, porque isso vai deixar o leitor confuso. Tá? Existem vários tipos aqui de coerência, então, no campo semântico, sintático, estilístico, pragmático, temático ou genérico. Nós vamos ver alguns dos tipos de coerência mais comuns. Começando, então, pela coerência narrativa, que refere-se aqui à relação lógica entre as partes de um texto narrativo, quando esse texto apresenta harmonia. Por exemplo, exemplo de incoerência, olhem só. Quando chegou ao ponto de ônibus, João Lucas percebeu que havia esquecido uma pasta verde com documentos importantes do trabalho sobre a mesa da cozinha de sua casa. Como ainda faltavam 2 horas para abrir o escritório, que ficava a 30 minutos dali, entrou no ônibus e partiu. Como assim, João Lucas? Estranho, né? É incoerente. Coerência seria se fosse dessa forma, ó. Quando chegou ao ponto de ônibus, João Lucas percebeu que havia esquecido uma pasta verde com documentos importantes do trabalho sobre a mesa da cozinha de sua casa. Como ainda faltavam 2 horas para abrir o escritório, que ficava a 30 minutos dali, deixou para pegar o próximo ônibus e voltou para buscar a pasta. Melhorou, não é mesmo? Ficou coerente agora. Era importante ou não era? A coerência argumentativa refere-se à relação lógica entre as partes de um texto dissertativo, principalmente ali entre os argumentos e a tese. Sabendo disso, veja um exemplo de incoerência. Ter uma
uma alimentação saudável é uma das formas de prevenção à diabetes, e os cuidados com a dieta vão além de apenas não comer doces. Aliás, por ser uma doença silenciosa, é recomendável procurar um médico apenas quando desenvolver os sintomas. Porra, como é isso, gente? Como assim? Né? A coerência seria assim: ter uma alimentação saudável, uma das formas de prevenção à diabetes, e os cuidados com a dieta vão além de apenas não comer doces. Aliás, por ser uma doença silenciosa, é recomendável fazer avaliações médicas periodicamente. Agora fechou todas, tá? A coerência figurativa refere-se aqui à relação lógica entre as partes de um texto geralmente narrativo-descritivo, principalmente entre o assunto abordado e as figuras usadas para ilustrá-lo ali. Um exemplo de incoerência, então. O velório foi profundamente triste, pois Juventino era uma pessoa guerreira e notável. Pessoas contavam piadas, enquanto outras bebiam, comiam, dançavam e riam, como se o mundo estivesse no fim. O morto foi completamente ignorado. Incoerente, né, gente? É um velório. Coerente seria se eu dissesse assim: o velório foi profundamente triste, pois Juventino era uma pessoa guerreira e notável. Não era momento para piadas, tampouco pessoas bebiam, comiam, dançavam ou riam. Apenas choro e tristeza. O mundo havia acabado ali, pois o morto era o centro das atenções. Viram como melhorou? A coerência temporal refere-se à relação lógica temporal entre as partes de um texto dissertativo ou narrativo. Ou seja, os fatos devem apresentar uma sucessão lógica aqui. Um exemplo de incoerência: quando o pai entrou no quarto da filha, ela já havia trocado o óleo de cabelo dele por óleo de cozinha e estava jogando videogame tranquilamente. Dessa forma, o pai pegou em flagrante bem no instante dessa terrível façanha. Que confusão, gente. Vejam coerente como isso fica. Quando o pai entrou no quarto da filha, ela estava trocando o óleo de cabelo dele por óleo de cozinha. Dessa forma, o pai pegou em flagrante bem no instante dessa terrível façanha. Pronto, viu? A coerência de registro, gente, refere-se à uniformidade de tratamento do início ao fim de um texto. Em outras palavras, aqui, o nível de linguagem utilizado deve ser totalmente formal ou informal. Ele não pode ter os dois registros, porque isso configura incoerência. Vamos ver no exemplo, vocês vão perceber isso. Exemplo de incoerência, olha. As escolas estaduais, por meio da Secretaria de Educação, promoverão a Semana do Livro, que vai dar o start já na próxima semana, na próxima segunda. O cara da Secretaria de Educação afirma que esse é um evento para sensibilizar os de menor sobre a necessidade de ler e de cuidar dos livros tudo. Viu? Misturaram os dois, gente. Começou de um jeito, terminou do outro. Não pode. Coerente. Seria assim, ó. As escolas estaduais, por meio da Secretaria de Educação, promoverão a Semana do Livro, que começará na próxima segunda-feira. O secretário de Educação afirma que esse é um evento para sensibilizar as crianças e adolescentes sobre a necessidade de ler e de cuidar de todos os livros da biblioteca. Viram? Em linhas gerais, a coerência não é apenas um ponto textual, mas diz respeito, gente, aos conceitos e as relações semânticas ali que permitem a união dos elementos do texto ali, beleza? É fácil perceber que um texto não é coerente. Isso ocorre quando ele não faz sentido, né? Ou quando começa falando sobre um assunto ou um aspecto e muda completamente sem nem avisar. Tá? Sem dar algum aviso algum. Já a falta de coesão nem sempre é percebida pelo emissor. Pode ser um problema de regência ou de concordância, por exemplo, né? A coesão, ela diz muito mais aqui respeito ao modo como ligamos os elementos textuais em uma sequência. E que elementos são esses? Bom, para isso, gente, temos que conhecer os tipos de coesão, tá?
não tão detalhadamente aprofundado aqui porque faz parte da redação. Nós vamos começar pela coesão referencial, que ocorre quando usamos as classes gramaticais para retomar aí algum termo no texto. Tá? Com exceção da interjeição, as demais classes de palavras contribuem, né, para a construção de um texto coeso. Então, o objetivo da coesão referencial é evitar a repetição desnecessária, fazendo com que o discurso ele seja mais dinâmico, mais fluido. Se um elemento usar como referente um termo anterior, chamamos esse termo de anafórico. Agora, se for posterior ao elemento, chamamos de catafórico. Tá? Portanto, a coesão referencial trabalha com termos que substituem outros. Tecnicamente é isso, gente. Nós vamos ver exemplos desse referente aí, ó. Substituição por substantivo. Olha o que acontece. A demora para liberar a verba para compra de material para o término da obra tem causado desconforto. Por isso, a diretora cobrou de seus professores menos burocracia, com o intuito de dar atenção aos espaços que mais necessitam de atenção e cuidado. Agora vejam a substituição por pronome, da forma anafórica. Olha só, se o diretor é uma espécie de CEO, que é o diretor executivo na escola, é necessário que ele desenvolva habilidades de liderança. Aí uma frase da Irma Zardoia. Percebam que o pronome ele retoma o diretor que está antes dele. Agora, um exemplo catafórico. Não deve ser fácil para sua santidade conter a vaidade. Afinal, Francisco é hoje o líder religioso mais poderoso do mundo. Então, percebam que agora o termo referente está depois, né? Francisco, do termo coesivo que é sua santidade. A coesão sequencial ocorre quando os mecanismos ali eles são utilizados para que as partes e as informações do texto possam ser articuladas e relacionadas. E que mecanismos são esses? Bom, as conjunções, as locuções conjuntivas, as preposições, as locuções prepositivas ou os pronomes relativos. São eles que normalmente aqui conectam orações no texto, dando aqui sequência à leitura, estabelecendo aqui relações de sentido. É muito importante para isso, gente, que conhecer muito bem as classes gramaticais, certo? Vejamos um exemplo então. Quero encontrar Lucas e pedir um favor, mas não sei se ele vai aceitar. Ainda que sejamos muito amigos, se ele aceitar, ganhará minha confiança para sempre. Perceba que o primeiro conectivo, o E, apresenta uma ideia de adição à sequência, né, apresentada. O conectivo mas insere a ideia de adversidade ao texto. O C é uma conjunção integrante, em sua continuidade insere um complemento para o verbo saber. O uso do ainda que apresenta sentido de concessão ao período. O C, logo, né, na sequência, tem a ideia de condição. Tá? Nesse pequeno trecho, podemos perceber a importância desses conectivos para a coesão sequencial do trecho todo. Beleza, gente? Percebam que todos eles jogam o leitor, né? Jogam o leitor aí para a frente da leitura. Porque os conectores, além de introduzir argumentos, servem para dar progressão ao texto. A ausência desses marcadores discursivos pode prejudicar a coerência e dificultar ainda mais a compreensão adequada da ideia pretendida. Né? No caso da leitura, compreensão e interpretação do texto, é essencial que se entenda a função de cada conector. Beleza? A coesão recorrencial é marcada aí pela recorrência de um mesmo termo. Isso significa que esse tipo de coesão é feito a partir da repetição de um vocábulo ou de estruturas frasais semelhantes. O paralelismo sintático e a paráfrase também. Vamos ver uns exemplos aí, ó. Aqui um trecho de uma entrevista, tá? 1 em cada 7 pessoas no mundo vai dormir com fome. A maioria delas, mulheres e crianças, disse a diretora do escritório do PMA em Genebra, Suíça, Lauren Landes, no seminário Lutando contra a Fome Juntos. Lembrou que
a fome mata mais pessoas a cada ano do que a AIDS, a malária e a tuberculose. Repetição enfática aconteceu aqui, onde está destacado. Viram? Bom mesmo é passar no vestibular, fazer a faculdade dos sonhos e ser feliz. Perceberam o paralelismo? É isso, tá marcado aí, ó. Ela não compareceu à apresentação, ou seja, perdeu a chance. Aqui nós temos o quê? Uma paráfrase. Gente, isso vocês vão perceber esses títulos que eu mostrei para vocês, tanto na coerência quanto na coesão, principalmente na coesão, vocês vão ver que vai variar muito de gramático para gramático, né? Existem algumas divergências de colocação em grupos aqui e tudo mais, né? De como vai estruturar isso. Mas na lógica, o entendimento ele depende destes conceitos, né? Na prática lá de fazer um exercício vai depender desses conceitos aí e na lógica desses conceitos para o entendimento da questão que vai estar para vocês, tá? Então, eu sempre reforço, sempre reforço para vocês que para vocês fazerem bem uma prova, né, irem bem nessa prova, quando for um concurso público, por exemplo, dar uma olhada no edital antes, tá? Isso é muito importante para vocês conhecerem a prova, como ela é elaborada, quem ela segue, né, ali naquela prova, certo, gente?